O que é que vocês pensam a respeito? Mas para mim, uma das grandes dificuldades é ter esperança em alguma coisa que a gente não faz a mínima ideia se efetivamente isso vai ser possível. Mas principalmente é ter esperança em alguma coisa que a gente sabe que na verdade não vai acontecer. Isso no que tange à fé, isso é muito importante a gente definir. Por isso é que quando Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 21, ele, continuando os nossos estudos, ele diz assim: e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ele começa expressando, e por ele, por meio dele, credes em Deus. O versículo anterior, na verdade, os dois anteriores, estão falando a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquilo que ele expressou, aquilo que ele fez por nós. Crendo então nesse Cristo que anuncia a palavra. Este versículo, na verdade, exclui todos os que não creem em Deus e não creem em Cristo. Essa é uma questão interessante de ser observado, porque se nós cremos que Ele é aquele Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não bastava este aspecto já? Isto em si já seria bastante suficiente para o exercício e a nossa esperança, a nossa fé colocada nesse Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo que ele deu glória, ou seja, não somente o ressuscitou, não somente reconhece que o sacrifício de seu Filho é suficiente para tirar todo o peso, tirar toda a nossa condição originária de pecado, mas deu-lhe glória. Ou seja, em outras palavras, trouxe-o para junto dele, Pai, que tem toda a glória e a ele pertence toda a glória. E isto transfere também agora para o seu Filho. E ele vai continuar dizendo o seguinte: crer que este sangue derramado é suficiente para que nós possamos ter essa esperança. É por isso que a nossa fé, colocada agora na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, esta fé de que Ele é efetivamente o único Filho de Deus, suficiente Salvador, isso traz para nós a esperança de que nós não estamos vivendo, não estamos trabalhando, não estamos tendo uma experiência com um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de gesso pintado, colocado num canto para reverenciarmos. Não, nós temos um Deus vivo. E esse Deus vivo, Ele providenciou de uma forma viva para que, morrendo na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo fosse por Ele ressuscitado. O Senhor Jesus Cristo fosse trazido novamente à vida e não ficando lá no sepulcro. Aliás, esse é um aspecto que a gente sempre precisa ter em mente. Grandes líderes religiosos, eles morreram
Hoje nós podemos ir visitar o túmulo da maioria deles, lá estão eles. O único que não está é o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi ressuscitado, porque ele foi trazido do poder da morte para a vida. Então, essa esperança nós temos neste Deus, neste que em Cristo está por nós e através de Cristo nós somos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, por essa tão grande salvação. A nossa fé, então, flui desta ressurreição. Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós estamos falando bagatelas, nós estamos falando besteiras, nós não temos o que apresentar. Por isso, deposite a sua fé neste Deus, neste Jesus Cristo, que a si mesmo se entregou, e para que a esperança nossa não seja esperar no nada, mas seja esperar naquilo que está garantido por Deus a nosso favor, a vida eterna.